Olá, alunos, olá, alunas, boa noite, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma aula da disciplina de língua portuguesa, gramática. Hoje nós vamos estudar mais 3 classes gramaticais, tá certo? Que são advérbio, preposição e conjunção. Advérbio, vamos começar pelo advérbio. Vejamos essa tirinha. Querida, vamos contratar uma faxineira. Não. Quem vai limpar a casa? Você. As tirinhas são narrativas curtas, crítico-reflexivas, em geral como linguagem humorada. Ao analisar a tirinha, pense sobre as seguintes questões. Vocês vão pensar aqui nessas seguintes questões, gente. Nessa tirinha, o que provoca o humor? Respondam aí, o que vocês acham que gera o humor aqui nessa tirinha? No primeiro balão da tira, o marido faz uma pergunta à esposa. A resposta dela foi positiva ou negativa? Que palavra ela usou para responder a pergunta feita, gente? A resposta da esposa à pergunta do marido foi negativa. Para indicar essa ideia, ela usou a palavra não. Relacionada à locução verbal, vamos contratar um advérbio, palavra invariável que modifica o verbo, o advérbio ou o próprio advérbio. O verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, acrescentando-lhe uma circunstância, sentido, tempo, modo, lugar, meio, instrumento, etc., ou lhes intensificando o sentido. Então, gente, a palavrinha não, utilizada aqui no quadrinho, né? No primeiro quadrinho, essa palavra não é um advérbio, tá certo? Um advérbio de negação, ok? E o advérbio é uma palavra invariável. Já expliquei para vocês o que é variável e o que é invariável, né? A gente tem algumas classes de palavras que são variáveis, como substantivo, adjetivo, pronome. O advérbio é uma palavra invariável, ou seja, não vai sofrer alteração. Não vai mudar de forma, não tem singular, não tem plural, né? Não tem feminino e masculino, ok? E o advérbio vai modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Circunstâncias adverbiais. As circunstâncias são as ideias expressas pelo advérbio, as quais, como já se viu, podem modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. É importante conhecer tais circunstâncias, pois é através delas que se classifica o advérbio. Conheça as principais. Então, gente, aqui são as principais circunstâncias do advérbio, tá bom? De lugar, aqui, acolá, cá, atrás, longe, perto e embaixo. Então, essas palavrinhas aqui a gente chama de advérbio de lugar. De tempo, hoje, amanhã, nunca, cedo, tarde, antes. Essas palavrinhas a gente classifica de advérbio de tempo. Afirmação, sim, certamente, indubitavelmente, certo, decididamente. A gente diz que essas palavrinhas, né, fazem parte, são advérbios de afirmação. Advérbios de negação, gente, não, nunca, jamais, nem tampouco. De dúvida, talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente. De modo, bem, mal, rapidamente, fortemente, alegremente, pior, devagar. De ordem e sequência, primeiramente, último, ultimamente, depois. De intensidade, muito, pouco, tão, bastante, menos, mais e quanto. Aqui são só alguns advérbios de cada circunstância, ok? Mas existem muitos outros. O grau dos advérbios. Professora, mas a senhora não disse que o advérbio é invariável? É invariável. Mas vamos ver aqui, ó. Por não apresentarem flexões de gênero e número, os advérbios são palavras invariáveis. Apesar disso, alguns deles apresentam o grau, que não é exatamente uma flexão. Então, o grau dos advérbios não é exatamente uma flexão, ok?
Por meio do grau, é possível serem observadas noções de comparação ou de intensificação, tal qual ocorre com a classe dos adjetivos, que nós já estudamos. Por exemplo, ó, o grau normal, gente, ela chegou cedo. Agora, se eu digo ela chegou tão cedo quanto a colega, eu já tenho um grau comparativo de igualdade. Percebam aqui que o advérbio, né, que é o cedo, não se altera. Continua, ó, do mesmo jeitinho que ele veio ao mundo. Ela chegou menos cedo do que a colega. Grau comparativo de inferioridade, né? Ó, menos do que. Ela chegou mais cedo do que a colega. Grau comparativo de superioridade, né? O mais do que. Ela chegou muito cedo. Grau superlativo absoluto analítico, ó, muito, né? Muito cedo. E o grau superlativo absoluto sintético, ela chegou cedíssimo. Ok? Foi muito cedo, né? Cedinho. Locução adverbial. A locução adverbial constitui um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como um advérbio, alterando o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Assim sendo, as circunstâncias, sentidos expressos são os mesmos. Então, vejam aqui, gente, eu tenho duas palavrinhas que me passam a ideia de advérbio. Então, a gente chama de locução adverbial. Com certeza, você será feliz. Ó, advérbio de certeza, né? Estamos viajando pelo Japão. Esse pelo Japão, a gente entende que é um advérbio de lugar. Gosto mais de trabalhar de noite, advérbio de tempo, né? Passa essa ideia de tempo, né, gente? E segurou com cuidado o bebê pequenino, de modo. Quais circunstâncias indicam as locuções adverbiais? Vejamos aqui, ó. Morreu de frio, causa. Viajou de avião, meio. Cortou-se com a faca, instrumento. Vivia para o trabalho, finalidade. Saiu com o irmão, companhia. Sem estudo não passarás, condição. Ele saiu às pressas, o modo. O professor falava sobre geografia, assunto. Mora em Portugal, lugar. E saíram, apesar da chuva, concessão. Então, isso daqui, gente, são exemplos, né, de locuções adverbiais, para vocês conseguirem perceber, identificar quais as circunstâncias indicam essas locuções adverbiais. Se eu digo assim, morreu de frio, né? Ele morreu de frio, o homem morreu de frio, o menino morreu de frio. Esse de frio aqui é uma locução adverbial, eu tenho duas palavrinhas, e elas passam a ideia de causa, ok? Viajou de avião. Alguém viajou de avião, né? Esse de avião é uma locução verbal. Eu tenho uma locução verbal, não, perdão, uma locução adverbial. Eu tenho duas palavrinhas, né? Viajou de avião. Esse de avião nos passa a ideia de meio. O meio pelo qual, né, ele viajou, que foi de avião. Ele poderia ter viajado de ônibus, de trem. Continuaria sendo o meio pelo qual ele viajou. Tá certo? Cortou-se com a faca. É um instrumento. Um instrumento aqui, no caso, o objeto, né? Ele se cortou-se com o quê? Foi com a faca. Tá bom? Vivia para o trabalho, finalidade. Então, percebam que esse conjuntinho de palavras aqui, né? Duas ou três, né? Nos passando a ideia de circunstância, a gente chama, a gente classifica, né? Como locução adverbial, ok? Gente, preposição. Preposição é outra classe de palavras, tá certo? E a preposição é a palavra invariável. Então, vejam aqui, ó, a preposição é outra palavra invariável. É outra classe de palavras invariável, que liga dois termos da oração, subordinando um ao outro. No caso aqui, gente, a preposição, ela vai
servir para unir duas palavras, né? Uma palavra a outra. O termo que antecede a preposição é denominado regente. O termo que sucede é denominado regido. Vejamos aqui alguns exemplos. Seus primos moravam em Paris. Esse em aqui, ó, está ligando o verbo moravam a esse substantivo próprio aqui, o Paris, certo? Então, o em é uma preposição, porque está ligando esse verbo a esse substantivo. É um filme impróprio para menores. Esse para, gente, está ligando essas duas palavrinhas aqui. O impróprio a gente chama de regido, que é o que vem antes da preposição. E menores a gente chama de regido, que vem após a preposição. Então, impróprio, regente, vem antes da preposição. E menores, regido, vem depois da preposição. Ok? Esse para aqui é a preposição. Locução prepositiva é o conjunto de duas ou mais palavras com valor de preposição. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos, tá bom? A respeito de, a fim de, abaixo de, acerca de. Então, aqui são alguns exemplos, né, de conjunto de palavras que possuem um valor, né, de preposição. Exemplos. Eram afáveis para com os amigos. Esse para com, por que é uma locução prepositiva, gente? Porque eu tenho duas palavrinhas, né? Ó, para, com. E afáveis é o regente, né? Vem antes da preposição. E os amigos é o termo regido, que vem após a preposição. A proposta estava de acordo com o pedido. De acordo é a locução prepositiva, eu tenho duas palavrinhas, né? Estava é o termo regente, vem antes da preposição. E regido, aqui o com, o pedido é o termo regido, vem após a preposição. No caso aqui, a locução prepositiva. Prepositiva. Classificação das preposições. As preposições, elas também podem ser classificadas, tá bom? Tá bom, gente? Em essenciais e acidentais. As preposições essenciais são aquelas que sempre funcionam como preposição. Elas nasceram para serem preposição, tá bom? O a, o ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. As preposições acidentais são palavras que, não sendo efetivamente preposição, né, podem funcionar como tal. Então, as preposições acidentais, elas não nasceram como preposição. Elas possuem outra classe de palavras. As acidentais normalmente são as conjunções, tá bom? Mas dependendo do contexto em que aquela palavra foi aplicada, ela funciona como preposição. Alguns exemplos. Afora, durante, malgrado, conforme, exceto, consoante, salvo. Existem muitas outras, tá bom, gente? Lembrando que aqui eu trago só alguns exemplos. Valores semânticos. As preposições, elas possuem valor semântico. Você precisa entender a frase, né, o contexto em que aquela frase foi dita, para você perceber o valor semântico que aquela preposição tem. Exemplos. Ver de perto. Esse dia aqui tem o valor semântico de lugar. Eles vêm de Brasília. Esse dia aqui já tem outro valor semântico, de origem. Morreu de fome. Ó, esse de já tem o valor de causa. Falava de futebol, discutiam sobre política. Esse de, esse sobre, já tem o sentido de assunto, né? Falava sobre futebol, discutiam sobre política. Veio de trem, é o meio, né? O meio pelo qual essa pessoa veio foi de trem. A casa de Paulo está sendo reformada. Esse dia aqui já tem valor de posse. É a casa de alguém, a casa de Paulo. Usava um chapéu de palha. Esse dia já tem um valor semântico de matéria, né? Aqui é a matéria
que o chapéu foi feito. O chapéu foi feito de quê? De palha. E palha é um material, né? Saiu com os amigos. Esse com aqui, né? Essa preposição com, tem o valor semântico de companhia. Tá certo? Outros exemplos, ó. Vivia sem dinheiro. Falta ou ausência, esse sem. Discursava para convencer. Esse para tem o valor semântico de finalidade. Sentia-se à vontade. Esse azinho aqui, valor semântico de modo. Ano após ano, ele repete as mesmas coisas. Esse após aqui tem o valor semântico de tempo. Cortou o fio com uma faca. Esse com aqui nos passa a ideia de instrumento, né? O instrumento aqui, no caso, é uma faca, né? Formou-se em direito. Esse em nos passa a ideia de especialidade. E puseram-se contra nós. Esse contra tem o valor semântico de oposição. Agora, nós vamos ver, gente, as conjunções, tá bom? Conjunções e locuções conjuntivas. As conjunções têm função muito parecida com as das preposições, pois sem elas usaríamos frases inteiras, fechadas e soltas, o que causaria perda de sentido. As conjunções, então, elas permitem a união de frases, complementando e ampliando seu sentido. Então, gente, as conjunções, assim como as preposições, elas unem, né? Unem o quê, professora? No caso das conjunções, né, elas vão unir frases. As preposições, elas normalmente unem palavras. Alguns exemplos aqui para vocês, ó. Ligam orações, ó. Maria foi ao shopping e comprou um livro. Esse i aqui é uma conjunção, porque está ligando essa oração a essa outra oração. Para quem não sabe o que é oração, gente, a oração basicamente é aquela frase que tem um verbo. O verbo aqui é o verbo ir, né? Ó, foi. E aqui nessa outra frase, o verbo é comprar, comprou, ok? Ligam termos de igual valor. Maria e Joana foram ao shopping e compraram um livro. Maria é um substantivo próprio, né? E Joana também é um substantivo próprio. Então, a conjunção também ela serve para ligar termos de igual valor. Substantivo próprio. Esse i é uma conjunção. Comemos uma pipoca e um chocolate no cinema. Esse i está ligando aqui termos de igual valor. Ok? Comemos uma pipoca e um chocolate no cinema. As conjunções, portanto, são palavras que possuem efeito de ligação, mas não de palavra com palavra, como as preposições, mas de oração com oração. Então, a diferença entre as preposições e as conjunções é que as preposições elas vão ligar palavra com palavra, né? E as conjunções elas vão ligar oração com oração. Aí existem, gente, as classificações das conjunções, né? Que são as conjunções coordenativas e as subordinativas. Eu vou só mostrar para vocês, a gente não vai se aprofundar nisso daqui, tá bom? Porque, de fato, é bastante coisa. As conjunções coordenativas, as orações de período composto por coordenação são aquelas que têm o mesmo valor ou estão no mesmo nível. Por exemplo, eu tenho essas duas orações, ó. João acordou cedo, João tomou café. Eu posso unir essas duas orações aqui, essas duas frases em uma só. João acordou cedo e tomou café. Eu utilizei aqui uma conjunção coordenativa, né, o i, para unir essas duas frases. E quando eu uno, né, eu não repito aqui a palavra João. João acordou cedo e João tomou café? Não. A gente está falando aqui de um mesmo sujeito que é João. Então, eu retiro, né, esse outro João aqui dessa segunda oração. João acordou cedo e tomou café. A gente sabe, a gente consegue entender que quem tomou café foi João. Então, não precisa repetir a palavra João, ok? Aí, aqui tem um quadro, né, com as conjunções coordenativas, tá bom? E tem as subclassificações, né, gente? Ó, as conjunções aditivas,
o e, o nem. E significa o quê? Ó, ideia de adição, de acréscimo. Por exemplo, rosas e girassóis são as flores preferidas de Ana. Adversativas, o mais, o porém, todavia, contudo, que passa a ideia de oposição, né? Por exemplo, Cláudio fez suco, mas não bebeu. Como é que uma pessoa faz um suco e não bebe, né? Explicativas, o porquê, o pois, o porquanto, que nos passa a ideia de explicação, né? De justificativa. Por exemplo, ande depressa, pois está atrasado. Conjunção conclusiva, portanto, por isso, o pois, o logo, que nos passa a ideia de conclusão, né? Por exemplo, eu estudei muito, por isso consegui boas notas. Alternativas, ou quer, nos passa a ideia de opção, né? De exclusão. Por exemplo, ou vamos à escola de ônibus ou de bicicleta. As conjunções subordinativas, gente, servem para introduzir orações subordinadas. As conjunções subordinativas também relacionam duas orações. Neste caso, uma oração é a principal e a outra vem subordinada a ela. João faltou à aula hoje. João estava doente. Como é que eu posso unir essas duas frases? Como João estava doente, ele faltou à aula hoje. Eu coloquei essa conjunção subordinativa como aqui, tá bom? Para unir essas duas frases. Como João estava doente, vírgula, ele faltou à aula hoje. Aí aqui a gente tem um quadro também das conjunções subordinativas, tá certo? Ó, causais, finais, condicionais, proposicionais, concessivas. Deem uma pausa no vídeo e vejam aqui as conjunções, né? Que conjunções são essas, o que elas significam e os exemplos. Ó, temporais, comparativas, consecutivas, conformativas e integrantes. Tá vendo, gente, como são várias, a gente possui várias conjunções. Deem uma pausa aí no vídeo, leiam cada uma, tá certo? Temos também as locuções conjuntivas. As locuções conjuntivas são um conjunto de duas ou mais palavras que, agrupadas, podem atuar como uma conjunção. Por exemplo, estava atrasada, de forma que voltei logo. Então, aqui a gente tem um conjunto, né, de 3 palavras. Esse de forma que nos passa a ideia de uma conjunção. Resumindo, quando a gente fala de conjunção, a gente está falando de conjunção coordenada e subordinada. As coordenadas são essas, né? Aditiva, adversativa, explicativa, conclusiva, alternativa. E as subordinadas são as causais, finais, condicionais, proporcionais, concessivas, temporais, comparativas, consecutivas, conformativas e integrantes. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Essa aula, né, ela foi um pouquinho mais extensa, o conteúdo é um pouquinho mais extenso, mas eu espero que vocês tenham compreendido e caso tenha ficado alguma dúvida, me procurem no privado, tá bom? No WhatsApp. Tenham uma excelente noite e até a próxima aula. Tchau, tchau.